boa tarde, ou boa noite, boa madrugada. Tem gente que adora escutar um videozinho de madrugada, né? Eu tenho um amigo que faz isso. Ele fala assim, Assis, eu acordo muito cedo. Eu comecei a fazer isso com ele também. Eu acordo muito cedinho, porque depois que o pessoal descobriu o meu nome aqui, não tem mais jeito, né? É pai, pai, pai. E mãe também, né? Depois que as crianças acordam, elas começam a chamar e a gente quase não tem tempo. Então ele fala assim, eu acordo bem de manhãzinha, assim, 5h30. Eu pego um vídeo do Divaldo, pego um vídeo do Haroldo, pego um vídeo do Leandro, como é que é o nome daquele garoto lá da Paraíba? Falou lá, eu não me lembro o nome dele, mas é um excelente palestrante. E ele fala assim, eu boto, escuto ali meia hora, 40 minutos. Quando o pessoal acorda, eu já tô tranquilo, já estou resolvido com as minhas preces, com as minhas orações e com os meus estudos ali, né? Então, que vocês sejam muito bem-vindos agora, nesse canal que vai disponibiliza para que a gente possa conversar um pouco sobre o Evangelho e sobre nós mesmos, né? Quando a gente fala de Evangelho, a gente normalmente pensa que a gente está falando das pessoas, a gente está falando de Jesus, mas na verdade o Evangelho é a boa nova. E a gente está falando da gente, como a gente recebe essa boa nova, como a gente compreende essa boa nova, como a gente interpreta essa boa nova. E nesse momento que a gente faz isso, não, as pessoas e esse amigo diz assim, Assis, eu já fiz, estou limpando casa e estou ouvindo alguma coisa, mas eu percebi que aquele momento eu não estava dedicando a mim. Naquele momento que eu estava sentado, que eu estava limpando, varrendo, mexendo em alguma coisa, escutando, eu estava dedicando a coisa e não a mim. Eu não ficava parado, eu não prestava atenção. Era como se fosse um cântico bom no meu ouvido, mas era só um cântico. E muita coisa boa, muita lição valorosa, eu deixei escapar porque eu estava fazendo coisas na hora que eu tinha que dedicar esse tempo a mim. E eu queria pedir isso a vocês. Dediquem esse tempo a vocês, né? Eu comecei a fazer isso há algum tempo e ele é extremamente proveitoso. Quando você para um pouquinho para escutar alguma coisa que seja útil para você. De 30 a 40 minutos de palestra, se você aproveitar uma coisa, já valeu a pena. Porque durante o dia todo, a tarefa do dia a dia, o trabalho que você realiza na sociedade, o trabalho que você realiza em qualquer outro campo, consome muito tempo, principalmente com filhos, com amigos, com colegas, e a gente acaba que esquece de nós, né? E essa é a hora da gente parar. Se você puder parar um pouquinho, né, para a gente conversar sobre o Evangelho, vai ser muito, mas muito interessante. Vocês vão mudar a expectativa e a perspectiva na vida, porque a gente está tão acelerado, a gente quer tudo tão rápido, as informações que a gente tem é tão acelerada que a gente quer que a vida passe naquela velocidade 1,5, né? Agora ninguém mais escuta áudio normal, a gente bota na velocidade 1,5. Então você só escuta e pronto, né? Você finge que entendeu e dá a resposta, e o outro passa em 1 minuto e meio e ele finge que entendeu. E acaba que ninguém entende nada no final. E a gente fica nesse vazio filosófico, religioso, social que a gente está vivendo agora. Depois desse breve discurso, vamos fazer uma prece, né? Uma prece para que a gente possa conversar com Deus, para que a gente possa entrar direto no assunto que eu me dispus a falar. Vamos elevar o nosso pensamento para que os nossos amigos espirituais que nos guardam, que nos orientam, que cuidam da nossa existência, que preparam a nossa existência, que eles possam se aconchegar conosco, para que a gente possa entrar em contato com um mundo espiritual maior, que é o mundo de Deus. Esse ser que coordena, orienta e zela pela nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por todos os acontecimentos do nosso cotidiano. Todas as dificuldades que aparecem na nossa vida são resultado da nossa falta de aprendizado pelo amor. E quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E tudo que nós estamos vivendo é uma lição para que a gente possa abrir os olhos
É como se o Senhor dissesse: cuidado, Assis, cuidado, fulano, cuidado. Está na hora de parar, está na hora de frear, está na hora de desviar. Que a gente possa entender tudo isso como uma lição. Que nós possamos entender que a nossa vida existe para que a gente possa evoluir. Evoluir para que a gente chegue num grau máximo de evolução, onde teremos a felicidade máxima. Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos orientam, que nos guardam, que nos consolam, que também nos chamam a atenção, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, todos esses que nos rodeiam, e que nós possamos ser úteis para eles, que nós possamos ser úteis na vida deles, que nós possamos ser úteis aqui na Terra, sendo a extensão de seu braço no trabalho de renovação do nosso planeta. Que a tua paz possa nos envolver, nos orientar e, principalmente, clarear os nossos caminhos para que possamos seguir mais firmes e mais seguros, mesmo diante das dificuldades. Com tua luz e com tua paz, iniciamos a nossa reunião, o nosso estudo. Que assim seja. No capítulo 18, né, de 20 a 21, Pedro chega até Jesus e Jesus estava falando sobre perdão. E Pedro chega até Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? Seria 7 vezes? E Jesus responde para ele da maneira mais simples, mais direta e mais dura possível. Dura de ouvir, não dura no falar, mas dura de ouvir. Em verdade vos digo, Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7. Dando essa noção de infinito. E por que Jesus falou isso? Porque não tem mais continuidade no Evangelho. Essa conversa acaba aí. Esse capítulo meio que acaba aí. Né? Ele acaba no 22, mas Jesus não fala mais sobre isso. Ele começa a falar sobre perdão e ele termina dizendo para Pedro: devemos perdoar 70 vezes 7, dando a noção de infinito. Todas as vezes que alguém atentar contra a nossa honra, contra o nosso físico, contra a nossa moral, contra a nossa vida, nós devemos perdoar. E Pedro deve ficar, do jeito que era, deve ter ficado, eu estou chutando aqui, mas ele não deve ter ficado muito feliz com essa história e com essa resposta de Jesus. E por que que Jesus falava isso? E eu vou dizer aqui que eu não tenho a, a eu não tenho aqui a capacidade, né, e nem tenho aqui a procuração de falar por Jesus. O que eu faço, eu acho que todos os palestrantes fazem, e todos nós devemos fazer, é o que eu interpreto, qual é a minha interpretação dessa história. Porque tudo que a gente lê, a gente tira uma lição. Qual é a lição que eu tiro dessa história? Ela não é a verdade, mas é a minha verdade. É aquilo que eu consigo enxergar dessa história. Se vocês forem na, no YouTube e colocar aqui perdoar 70 vezes 7, vocês vão encontrar N pessoas falando sobre isso. Inúmeras pessoas, espíritas ou não. E cada uma vai atingir um ponto específico dessa lição. E às vezes vão se confrontar uma com a outra. Elas não são uniformes na sua maioria. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar qualquer assunto na internet, não só esse, qualquer assunto relacionado ao evangelho, relacionado à física quântica, relacionado à política, política não, política todo mundo já fala igual, né? Todo mundo não tem nem briga na internet sobre política. A gente já apaziguou essa fase, né? Se olhar na internet, coloque qualquer coisa lá nesse Twitter, nesse Instagram, relacionado à política. Vocês vão ver que todo mundo vai concordar com você. Né? O seu ponto de vista é o ponto de vista de todo mundo. Né? Então, vocês verem, nós não concordamos em um monte de coisas, muito menos na política, pelo menos no momento em que nós estamos vivendo agora. Então, isso que eu vou passar para vocês aqui é somente a maneira que eu consigo enxergar
essa história. E Jesus, na minha maneira de ver, ele diz isso para Pedro, porque ele conhecia a nossa alma, ele conhecia os nossos valores, conhecia e conhece a nossa maneira de interagir com o mundo. Quando ele fala perdoe 70 vezes 7, Pedro, na minha visão, ele está dizendo assim: olhe mais atrás, olhe mais profundamente para aquele que lhe está fazendo a ofensa. Porque muitas vezes ele carrega inúmeras dores, inúmeras dificuldades que a gente não consegue enxergar olhando somente a fotografia do momento. O que ele está querendo dizer, na minha visão, na minha maneira de interpretar, é: pessoas boas, Pedro, também fazem coisas ruins. Tenha paciência. Vou repetir. Pessoas boas, Pedro, também fazem coisas ruins. Tenha paciência. Olhe mais profundamente. Porque você imagina se Jesus levasse a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Você fez, não tem perdão, tem que ser executado. Pedro não seria o apóstolo maior. Quando Pedro, Jesus, né, no caso da hemorroíça, a mulher que sangrava há alguns anos, Jesus sendo tocado por todo mundo, e ela toca em Jesus, e Jesus para e diz assim: Pedro, quem tocou em mim? O que Pedro responde? Imagine a cena. Jesus andando, aquela multidão querendo tocá-lo, conversar, ser curado, e ele pergunta para Pedro quem me tocou. Pedro, na sua doçura, responde: Senhor, tá todo mundo te tocando, tá todo mundo te apertando. E ele ainda está de segurança ali, né? E Jesus responde para ele, docemente: Pedro, alguém me tocou de forma especial, porque uma virtude saiu de mim. Imagine se Pedro, se Jesus olha para Pedro e fala assim: deixa de ser ignorante, Pedro, você está maluco? Você perdeu a noção do perigo? Você sabe com quem que você está falando? Você imagine se Jesus fala isso para Pedro. Imagine se Jesus falando de amor, de compaixão, e no dia que ele é preso, no dia que ele recebe o beijo de Judas lá, no fatídico dia do Monte das Oliveiras, em que ele está orando, e Judas chega e beija, o pretório vem prendê-los, o que Pedro faz? Saca a espada e corta a orelha de um guarda. O que Jesus faz? Jesus chama a atenção de Pedro. Jesus briga com Pedro, ele chama a atenção. Mas ele briga, ele fica inimigo de Pedro. Eu não quero ninguém violento perto de mim. Não quero ninguém com essa vibe perto de mim. Pedro, embainhe a tua espada. Pega a orelhinha, coloca no lugar, corre e vai embora. Imagina. Imagina ele sabendo que Pedro iria negá-lo 3 vezes. 3 vezes. Com medo, acuado, Pedro iria negá-lo. Ele sabendo que Pedro ia se acovardar. Ele sabendo que Judas ia o trair. O que ele faz? Hoje alguém ainda vai me trair. Só isso. E ele ainda acalenta Pedro no mesmo dia. A história da espada acontece depois do jantar. E ele acalenta Pedro no mesmo dia. Por quê? Porque ele sabia que ali tinha uma pessoa boa, mas queria fazer inúmeras coisas ruins durante esse pequeno período que ele viveu com com Pedro. Olha só, imagina se Jesus, se Deus, na sua providência maior, falasse: Paulo, na época Saulo, é isso que você quer? Fogo do inferno para você. Imagina. Imagina como seria o evangelho hoje. Imagina como seria o cristianismo hoje sem Paulo. Imagina. Imagina, porque Paulo parece uma doçura de pessoa, né? Você olha Paulo, aquele homem austero, calmo, sempre com palavras de consolo e de orientação. Ele estava torturando
um garoto, um dia antes de sair para a estrada de Damasco. E a tortura era arrancar a unha desse garoto, para que esse garoto dissesse aonde estava Ananias. Isso é uma das coisas. Imagina. Imagina esse camarada que entrou dentro da casa do caminho, a cavalo. Ele está lá no livro Paulo Estevão. Ele entra na casa do caminho a cavalo, o cavalo derruba Pedro e Tiago se esconde atrás do púlpito. E ele sai chicoteando quem estava sentado nas cadeiras ouvindo o Evangelho de Mateus. Imagina se somos nós julgando esse fato. Será que Paulo teria chance no nosso tribunal psicológico? No nosso tribunal da consciência, da nossa consciência? Você perdoaria Paulo 70 vezes 7? Eu não perdoaria. Naquele momento, Tiago não perdoou. Tiago ficou enfurecido com Paulo durante quase 50 anos. Ele só reencontra com Paulo quando Paulo já está preso. E os dois se reconciliam. Tiago andou com Jesus. Assis acabou de se livrar de 3 obsessores. Faltam 398 na minha conta medíocre. Eu estou desconsiderando as pessoas que eu finjo que esqueci. Você imagina se esse camarada não fosse perdoado? E numa estrada, ele só escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E todo aquele rancor, todo aquele ódio, todo aquele medo, toda aquela insegurança, todo aquele orgulho cai quando ele cai do cavalo e fica cego. E ele transforma toda a sua vida para que ele pudesse se dedicar a transformar a existência dele no trabalho em benefício do mestre Nazareno. Deixa eu só arrumar aqui que parece que está meio torto. Você imagina, imagina. E olha o que ele fez depois de tudo isso. Ele sai pregando em todas as paragens. Conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele vai pregar o ensinamento de Jesus onde ninguém queria ouvi-lo. Ali não tinha fariseus, ali ninguém esperava um rabino, ali ninguém esperava um profeta. Onde Paulo foi pregar, ninguém esperava Jesus. E ele transforma a existência dessas pessoas por conta da sua capacidade de se doar. Imagina se ele não fosse perdoado lá. Santo Agostinho, dá uma olhada nas explicações de Santo Agostinho no Evangelho. Dá uma olhada. Cada pérola, uma mais preciosa, uma mais lúcida que a outra. Muito bem orientada, muito bem escrita, muito bem concatenada, de maneira que a gente entenda um ensinamento que parece difícil e ele transforma no ensinamento fácil. Quando ele faz 16 anos, ele acho que é de 354, eu acho que é isso. Quando ele completa 16 anos de idade, ele sai de casa e se entrega aos vícios da bebida, do sexo. Ele arruma muita confusão. E a mãe dele, Mônica, por isso Santa Mônica, né, de Agostinho, ora por ele. Ele subjuga a mãe. No livro Confissões, ele fala de todas as barbaridades que ele pensou e fez com a mãe. Nada muito grave, assim, não bateu nem nada. Mas ele tinha ela como uma medíocre. Ele cuspia, às vezes, perto dela. Isso era uma ofensa enorme, né, para o povo romano e principalmente para ele, que ele era grego, mas foi educado de forma romana, alguma coisa assim, né? Eu dou uma pesquisada lá e o livro está falando besteira, provavelmente, de muitas que eu falo. E a mãe continua ali. Quando ele foge e vai para Hipona, né, encontra o bispo de Hipona e encontra Ambrósio,
ele começa a ouvir só para contestar, porque ele era extremamente contestador, ele começa a entender o que era Jesus, o que era o Evangelho, né? E aí ele se transforma. E o encontro dele com a mãe é muito bonito, que ela vai para Milão, para Milão, eu acho, é isso mesmo, e vai atrás dele e ainda continua tentando cuidar do filho. E a relação dos dois é muito bonita. Você imagina se ele não fosse perdoado de todos aqueles momentos ruins que ele... Agora vamos trazer para nós, né? Estou falando desses mártires, estou falando dessas pessoas lá em cima. Mas vamos trazer para nós. Quantas vezes nós chegamos ao centro espírita e fomos maltratados por alguém? Alguém falou mal de você. Alguém já deve ter uma história dessa. Pode ter certeza. Alguém tem uma história dessa. Alguém falou mal, alguém brigou com você, alguém mentiu sobre você, alguém levantou um falso testemunho sobre você. Já aconteceu isso com vocês? Eu vou contar uma história para vocês, que aconteceu comigo algumas vezes. Mas isso porque eu não sou um camarada muito simpático, eu sou bem antipático, né? Assim, quem conhece sabe que eu não sou tanto, mas assim vai embora. Eu trabalhava numa casa espírita, frequentava essa casa e trabalhava nessa casa chamado Legionários de Maria. Ela fica na rua Rio Grande do Sul, ali no Meia. É um centro espírita que, se olhando, parece até uma paróquiazinha, porque ele era uma escola antigamente e ficou aquele formatozinho. Então, quem olha assim, Legionárias de Maria, o centro espírita tá pequenininho, você vê Legionárias de Maria, parece alguma coisa católica, mas é um centro espírita. E eu sou muito, eu penso muito, eu fico pensando assim, eu fico ensaiando as coisas. Eu coordenava, eu estudo lá e nesse dia eu coordenava uma reunião que chama Reunião de Pais. Os pais levavam os filhos para evangelização e eu ficava com os pais ali para a gente discutir assuntos do cotidiano. Eu usava muito Joana de Ângeles nesse grupo. E eu passava, já entrava pensando o que ia fazer, como ia dividir o grupo, como ia fazer e tal, já pensando em chamar uma companheira para ela, como é que ela ia me ajudar. Então eu entrava já nessa pilha. E eu fazia isso quase todas as vezes. E um dia, numa reunião, né, eu coordenava esse estudo e coordenava o evangelho também, num outro dia, num outro horário. E quando eu comecei, nesse dia que eu comecei, porque o Evangelho lá dura 2 anos, né? No dia que nós começamos, tinha uma pessoa lá, eu comecei a conversar e tal, e ela é muito franca, muito direta, né? E o nome dela é Valéria. Ela me permite falar e isso, então o nome dela é Valéria. E ela é muito firme, assertiva nas coisas dela, mas um doce de pessoa. Eu falei assim, bom, nós vamos viver 2 anos juntos aqui, e eu vou dizer para vocês, nós vamos terminar esse estudo exatamente como Jesus disse que a gente ia terminar. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Aí ela fez assim, e abaixou a cabeça. Eu falei, o que houve, Valéria? Ela falou assim, Assis, eu não acredito nisso, não. Não acredito muito nisso, não. Eu estou aqui para estudar, eu estou estudando. Eu não acredito muito nisso, não, porque a gente tem uma visão do espírita, que ele é um homem, uma pessoa dócil, amorosa, blá, 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 blá. Mas, às vezes, eu vejo que os espíritas são bastante antipáticos. Eu... Ah, Valéria, de onde você tirou essa ideia? Ela falou assim, ó, de sábado. Teve um sábado que eu vim aqui, eu passei aqui eu vim trazer minha filha para evangelização. Minha sobrinha, ela não tinha filha, minha sobrinha para evangelização. Na verdade, ela tinha 5 sobrinhos, ela levava todo mundo para evangelização. E eu te cumprimentei. Falei, oi, Assis, tudo bem? E sabe o que você respondeu, Assis? Eu falei assim, não, Valéria, não sei. Nada. Você não respondeu nada. Você nem olhou para mim. Eu, então, a visão que eu tenho é que tem muito espírita, não falou que era eu, não, só porque não usou meu nome. Tem muito espírita antipático. Eu falei, tá certo, você tem razão. Você tem razão, Valéria, você tem razão. Se eu fiz isso, me desculpe. Eu fico com a minha cabeça tão assim
que eu passo e não vejo. Assim, aí ela disse, então deixa sua cabeça menos assim. Tem razão. No sábado seguinte, eu entrei, eu abri os vidros e eu parecia aqueles pinguins de Madagascar. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Sorri e acene, eu saí cumprimentando todo mundo. Porque quem vai lá, ele busca esse acalanto, ele busca esse momento. E eu tenho o dever de retribuir esse momento. E no final do ano, tem um depoimento dela, porque aí a gente faz uma reunião de encerramento, e ela até me deu um livro. Ela até me deu um livro, bem, todo com dedicatória e tudo. E ela falou assim, Assis, chorou e disse assim, Assis, jamais pensei que eu pudesse mudar a minha opinião sobre você, porque eu não mudo minha opinião sobre ninguém, muitas vezes. E eu sou sua amiga, né? E eu te amo. Eu também te amo, Valéria. Eu não chorei para manter a minha fama de mal, mas já ficou aqui no guguminho, como dizia minha mãe, ficou no guguminho, né? Imagina se o destino não nos desse a chance de conviver junto por 2 anos no livro. Imagina, imagina isso. E nesse grupo ainda tinha uma tal de Delma, né? E era mas eu era péssima pessoa, né? Ela, ela trazia, porque lá a gente lia trechos do livro e quem lia o trecho do Evangelho explicava. Era assim que a gente estudava o Evangelho. Não era uma aula, era um estudo. Todo mundo tinha um ponto de vista sobre aquela página, aquele assunto, aquele. Então a gente discutia sobre esse assunto. Então quando caía um trecho, ela lia e ela explicava. E a Delma vinha. Ah, não sei o que, não sei o que. Ela. Ah, no livro Parábolas e Ensinamento de Jesus fala isso, sobre esse assunto. No livro tal fala isso. E olha a ideia de Jerico. Eu tinha 33 anos de idade nessa época, 30 e pouco, no máximo. E uma senhora de 62, 64 anos, vividos na doutrina espírita. E olha o que esse idiota desse garoto fala para ela. Isso sou eu, tá? Delma, tudo isso que você já leu, eu já li também. Eu quero saber a sua opinião. Tudo que você disse que ele sabe, eu já sei. Eu quero saber a sua opinião. Essa eu não sei. E ela tinha dificuldade de falar. Porque ela fazia palestra, mas ela ficava lendo ficha. Sabe quando você pega uma ficha e vai passando por debaixo? Então, a palestra toda era essa leitura. Ela se irritou absurdamente comigo. E uma companheira dela, a tia Clarice, né, ela gostava de mim. Essa foi a única que eu gostava. Mentira, a pessoa gostava assim. Falou assim, a Cisa, a Thelma falou que não vem mais. Eu vou fazer o possível para trazer ela na semana que vem. Conversa com ela. Eu falei, pode deixar, eu vou conversar. Na semana seguinte, a Delma aparece no Evangelho e eu já tinha a Valéria, né? Aí apareceu a Delma, também com esse problema. Aí eu falei assim, gente, nós vamos estudar aqui, assim, assim e tal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém tentar sair daquilo, ou quiser sair daqui por minha causa, é a pior pessoa que eu já conheci na vida. Ou pessoinha mais covarde. É medíocre. Porque eu desisti por conta de um acidente, eu desisti por conta de uma luz, por conta de qualquer coisa. Mas desistir por conta de uma porcaria igual a mim, essa pessoa é bem medíocre. Ela olhou para mim com o olho arregalado e disse: Pois eu vou continuar. E ela continuou. Foi uma que chorou abraçada com a gente também. Ela faz até um depoimento em público depois, de tanto que esse processo de ela explicar as coisas no meu telefone. Essa maneira que eu cobrei dela, né, pedi para ela fazer, melhorou não só a ela, mas como a maneira que ela tinha de expor o evangelho. Então, nós estamos juntos por um objetivo, que é crescimento. E de uma maneira ou de outra, alguém vai nos dar alfinetadas, alguém vai machucar algum ponto nosso, mas ela não está ali por acaso. Escute Jesus falando 70 vezes, 7 vezes. Tenha paciência. Pessoas boas também fazem coisas ruins. Isso porque eu estou me considerando uma pessoa boa, né? Não sou, não. Mas a gente se considera. A gente se considera pessoas boas, né? A gente se considera, pelo menos, no esforço de fazer alguma coisa boa. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, eu estou nesse barco. Eu estou no esforço para domar as minhas más inclinações. E tenho certeza que não vou conseguir todas elas até o final dessa encarnação, que eu nem sei quando é.
Imagina, imagina se a gente tiver esse olhar somente de julgador e de condenador para com tudo que acontece à nossa volta, para com aqueles que nos causam pequenas ou grandes ofensas durante a nossa estadia, aqui nessa sociedade em que a gente se encontra. Como será a nossa existência? Será uma existência de mágoa, de raiva, de dor? Porque quando alguém me ofende, isso me magoa, né? Isso me machuca. Esse machucar me traz mágoa. E essa mágoa, ela traz a vontade de vingança. Quando ela traz a vontade de vingança, ela me aprisiona àquele a qual eu destilo a minha raiva. Dois sentimentos poderosos unem, através de uma corrente quase inquebrável, dois seres. Dois sentimentos: amor e ódio. Eu sou capaz de seguir você em todos os lugares por amor. Eu sou capaz de doar a minha vida ao outro por amor. Mas eu sou capaz de ir até o inferno por você por ódio. Eu vou ao inferno te buscar por ódio, porque o sentimento de vingança. Eu sou capaz de abrir mão da minha felicidade para olhar a sua infelicidade. Eu viro prisioneiro. E é a segunda lição que a gente vai ter dessa passagem de Jesus. Pessoas boas também fazem coisas ruins, mas aquilo que eu guardo me aprisiona a coisa ruim e não a pessoa. Se um dos dois perdoa, ele sai dessa prisão, só fica o outro. E aí a gente vai partir para um segundo momento dessa história. Tudo bem, assim, você está falando de uma vizinha que fala mal do outro, você está falando de alguém que te questiona, alguém que briga, alguém que te maldiz, alguém que inventa uma história sobre você. Tudo isso, isso aí tudo bem, né? Tudo bem. Mas é aquele que tira a vida do meu filho, que tira a vida da minha esposa, que tira a vida do meu marido por conta de um celular. Aquele que sequestra, estupra e mata o meu filho ou a minha filha. Eu tenho que ter mesmo o sentimento de perdão por essa pessoa? Você acha que a gente tem que ser Jesus nesse momento e deixar aquele beijinho falso de Judas? Você acha, Cis? Achar, eu acho, mas eu não consigo. Eu não sei como eu vou reagir, ou como reagiria se acontecesse isso comigo. Eu não sei. Porque o filho é algo que você tem um amor que não sei de onde vem, né? Você não sabe de onde vem. Você nem sabia que era capaz de amar dessa forma. Mas quando ele acontece na sua vida, você quer protegê-lo de todas as formas. E se alguém faz isso, talvez esse sentimento de vingança ele apareça. Essa mágoa, esse ódio, essa dor apareça. Eu tenho quase certeza que vai aparecer. Tenho quase certeza. Mas se eu alimentar isso, o culpado sou eu. Porque se a gente olhar como espírita na nossa existência e não nessa vida que começa ao nascer e termina quando nós morremos, a gente vai entender que nós temos um passado. E esse passado pode não ser tão bonito assim. E como é que eu pago isso? Então, Assis, eu pago esse mal que me fizeram com o bem. Alexandre Fleming, ele tem uma frase que diz assim, a frase completa eu não lembro. Ela diz assim: pague o bem com o bem e o mal com justiça. Pague o bem com o bem e o mal com justiça. Aí você fala assim, ai, graças a Deus. Me encontrei nessa frase. Né? Porque pagar com amor, sem chance. Agora, com justiça eu consigo. Aí eu pergunto, você vai ser o juiz? Nós seremos o juiz? Com todas as nossas dores, se nós fôssemos o juiz de Paulo, era justo com Paulo? Se nós fôssemos o juiz de Agostinho, seria justo com Agostinho? Se nós fôssemos o juiz da Valéria, da Delma, seria justo? Se nós fôssemos juiz do destino, que colocou eu e a Delma e a Valéria, isso foi só um caso, mas tem muitos outros. Eu tenho certeza que vocês têm. Será que seríamos justos? Esse julgamento não cabe a nós. Esse julgamento, ele não cabe a nós, como eu estou dizendo.
Porque existe um plano espiritual superior e existe um Deus que conhece toda a nossa existência, porque ele tem uma qualidade que é ser eterno, né? Eu costumo dizer, Deus não existe, Deus é, ele é. Se ele é, ele está presente em todas as coisas, em tudo que existe na humanidade. Então ele conhece todo o nosso trajeto e ele vai saber julgar exatamente o ponto para que cada um pague a sua cota nessa relação dificultosa, delituosa e dolorosa. Então, perdoar não significa amar o outro. Perdoar não significa andar de mão dada com o outro. Não nesse primeiro momento. E não necessariamente isso. Perdoar significa liberte-se desse momento. Liberte-se dessa história. Porque você não sabe tudo que está por trás dessa situação. Você não sabe tudo que está por trás dessa engenhoca de vida que a gente se meteu. A gente não sabe. A gente não sabe o que fez no verão passado. Pelo menos a gente esqueceu nesse momento. A gente tem breve intuição, um breve sentido, mas saber o que a gente fez no verão passado, nós não sabemos. Então, Haroldo costuma dizer uma coisa, né? Não existe injustiçado. Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Então, os acontecimentos que estão na nossa vida são para nos orientar, para dizer assim, olha, cuidado, não erre de novo, não caia de novo. Ou quando a gente cai, olha como é doloroso cair, não faça de novo. Porque a gente se acostuma e se habitua a julgar só pela estampa, como eu disse, pela fotografia do momento. Nesse livrinho aqui, Jesus no Lar, na lição 35, que se chama Problema Difícil, né? Não é problema difícil, não. Eu errei aqui. A lição, ela é necessidade de entendimento. Ela diz assim, ante as indagações fraternas do Senhor, não, um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. E ele vinha dizendo que ele foi maltratado na rua, ele dizia que foi desconsiderado na praça, ele dizia que foi desconsiderado pela família, que ele foi maltratado, que ele foi injustiçado. E aí Jesus conta uma história. Ele diz assim: um homem saiu com seu discípulo, que estava reclamando de todas as atrocidades que vivia, a pedir esmola para erguer uma igreja. Um dos homens que passava desconsiderou e ignorou completamente. O outro sorriu de forma ruidosa. O outro agrediu os dois. E aí, cada um que fazia um gesto de desagrado, aquele senhor, aquele mestre com seu discípulo seguia e via que ele vivia uma vida de dor e sofrimento. Um era um doente, o outro tinha dificuldade financeira, o outro tinha uma família completamente desorganizada. Todos eles traziam mazelas que não era em relação ao monge, que não era em relação ao mestre, mas era em relação à vida que vivia. Aí você vai dizer assim, mas eles vão descontar lá em mim? Por que não desconta na outra pessoa? Por que não desconta em si mesmo? Olha no espelho, porque a gente não é assim, porque nós não somos assim. Porque quando nós passamos por dificuldade, o que a gente vem? A gente tem uma caixa cheia de justificativa para as nossas dores, para as dores que nós causamos aos outros. Pode ter certeza absoluta. Se eu fizer mal a alguém e alguém vir chamar a minha atenção, eu vou dizer, ah, mas por que fulano fez isso? Você não sabe o que ele fez, e por que isso? Então você justifica. Ah, mas também não fez nada, mas também aquele dia você não sabe o que aconteceu lá em casa. Você não sabe o que eu passei no trabalho. Você não sabe o que fizeram comigo no ônibus. Então a gente tem sempre uma justificativa para as nossas dificuldades. Será que essas pessoas não têm justificativa para as dificuldades que elas causam a nós? Hein? Olhe, porque a gente está se colocando numa posição diferenciada. Mas nós somos iguais. Porque se nós pensamos que pessoas boas também fazem coisas ruins, nós, pessoas boas, fazemos coisas ruins também. E a gente tem justificativa para isso. Explica mais explicações, explica, mas não justifica, né?
E os outros também têm. Mesmo aqueles que cometem atrocidade conosco, ou atrocidade na vida. Por quê? A gente não sabe o que aconteceu no verão passado. Não sabe como é que foi a organização de vida dessas duas pessoas numa encarnação passada. A gente não tem ideia de como aconteceu. A gente não tem ideia. Divaldo Franco conta, né, que quando ele falando das Torres Gêmeas, 2001, parece que foi ontem, né? Tem uma palestra dele que ele diz assim: agora que passou muito tempo, tinham se passado 3 ou 4 anos dessa. Eu vou contar para vocês qual era a situação daquelas pessoas. Ele diz que muito mais da metade daqueles que morreram no 11 de setembro estavam ligados ao mesmo grupo que cometeu o atentado. Eram homens-bombas, que tiveram a oportunidade de reencarnar e reencarnaram naquele lugar. Lei de causa e efeito. Eles foram vítimas da mesma crueldade que eles fizeram. Mas parece sádico, né, Assis? Não. Olha o quanto é ruim vocês fazerem isso. Não continuem pensando dessa forma. É como se Deus falasse para esses espíritos: olha, vocês vão ser vítima da sua mão. Vocês vão ser vítima do seu palavrão. Vocês vão ser vítimas do seu mal dizer. Por quê? Vítimas de si mesmo. Porque tudo que você joga vai encontrar você em algum momento do futuro. Tudo que nós fazemos agora, de certo ou de errado, vai nos encontrar no futuro. Eu posso deixar solto. Ele vai andar uma encarnação, duas encarnações, mas em um momento da nossa existência, essas dores irão nos encontrar. E tudo de bom que a gente fez, tudo de amor que a gente fez, também irá nos encontrar no futuro. Pode não ser nessa ou na próxima, mas em um momento, esse amor que a gente deixou aqui, ele vai nos encontrar aqui. Então, quando Jesus diz perdoai 70 vezes 7, ele diz liberte-se. Liberte-se da dor, liberte-se do ódio, liberte-se da falta de dificuldade, da dificuldade. Liberte-se disso, porque senão eles vão te acorrentar e vão te levar para as regiões mais infernais da alma que a gente possa acolher. Depressão, culpa, ansiedade, medo, insegurança, todas essas dores emocionais que a humanidade está vivendo agora, porque a gente não para ouvir a nossa alma. Por isso que eu pedi para vocês lá no começo, parem, não escutem uma palestra, não porque seja minha, de qualquer um, fazendo coisas, porque vocês estão dedicando tempo a coisa. Dedique a você, porque são nesses momentos de reflexão que a gente vai entendendo alguns acontecimentos da nossa vida. E olha que interessante, esse capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele está mais ou menos escrito no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Mateus, antes desse acontecimento, olha o que Jesus fala. Está em 18, 19. Em verdade vos digo que tudo que ligares... Não, desculpa. Em verdade vos digo que tudo que ligardes sobre a terra também estará ligado nos céus. E tudo que desligardes sobre a terra também estará desligado nos céus. Novamente vos digo que se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra a respeito de qualquer coisa, também estarão ligados nos céus. E se pedirem, lhes acontecerá por parte de meu Pai. Novamente vos digo que se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra a respeito de qualquer coisa, também estarão ligados nos céus. E se pedirem, lhes acontecerá por parte de meu Pai. Quando nós fazemos o mal, nós estamos ligados ao mal. Quando nós damos valor ao mal que fizeram a nós estamos ligados ao mal. Qual é o valor que nós damos a esse mal?
Por que vamos ficar reproduzindo e ruminando esse mal durante muito tempo? Esse meu ódio que eu vou criando é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. O ódio que eu sinto do outro que me fez mal é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Porque muitas vezes ele não está nem aí, ele sequer sabe quem ele assaltou, ele estava tão drogado naquele dia que ele nem sabe quem ele matou. Ele estava tão alienado que ele nem sabe quem estuprou. E se estuprou, ele acha que fez certo. Eu, ligado a esse mal, estou ligado a essa pessoa. Eu tenho que perdoar como, Assis? Esquecendo o fato? Não. Ressignifique o fato. Tudo o que acontece na nossa existência tem uma razão de ser, tem uma razão para acontecer. Aquilo que a gente compreende, a gente consegue resolver com facilidade. E aquilo que a gente não compreende, a gente precisa acreditar. E esse é o momento que nós precisamos ter fé, porque acreditar nisso é mais valoroso. Acreditar que isso é possível é mais valoroso e mais acalentador do que se ligar ao mal. Mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não acredite em nada que está aqui, que sua mãe te obrigou, que seu pai te obrigou, que um amigo te obrigou, ou você por algum motivo resolveu escutar isso e você não acredita em nada, é melhor acreditar que existe a possibilidade disso ser um grande engenho da vida para te trazer uma lição do que você ficar ligado ao mal. Que quando você está sentado no sofá com depressão e sofrendo, a única coisa que te alimenta é a dor. A única coisa que te alimenta quando você está com ódio é a dor. Quando você se desperta para um outro momento, você se liberta. Você tira os aguilhões que te prendem àquela situação e você consegue andar. Pedro, liberte-se do mal que causaram a você. Como é que eu faço isso, né? Amando. Amar as pessoas significa acalentar, dar amor, dar. Não. Amar as pessoas significa faça o bem o quanto você puder e seja justo nas suas ações. Pague o bem com o bem e o mal com justiça. Ah, eu vou dar um gelo nele porque é justo. Tudo bem, tudo bem. Mas que isso não se prolongue por muitos e muitos anos. Que você não alimente uma inimizade por muitos anos. Que você não prolongue uma falta de amor durante muitos anos pelo seu irmão, pela sua irmã. É muito comum você ver na família pessoas assim. Eu odeio meu irmão, quero matar. Se eu encontrar, eu quero matar. Você está prisioneiro do mal. Você não está prisioneiro da justiça. Você está prisioneiro do mal. Então, que a gente se liberte dessa prisão. Que a gente possa olhar o mundo como ele deve ser, uma escola de evolução. Cada acontecimento, cada fato, cada passo é fundamental para que a gente possa tirar um pouco o narizinho da água e deixar de afogar. O narizinho da lama, né? E deixar de se afogar. Vai chegar um dia que só os pés estarão lá. E não mais porque eu quero, não mais porque eu preciso, mas porque eu quero. Que a gente vai estar ali para resgatar outras pessoas que lá estão, que são nossos amores, que lá estão, que são aqueles que nós deixamos no meio do caminho. Nós seremos co-criadores do mundo maior. Quando a gente faz pequenininho, nós somos co-criadores no mundo menor. Quando a gente auxilia uma pequena pessoa, com um pequeno gesto, com um pequeno perdão, nós estamos trabalhando para a psicosfera do mundo ser melhor. Nós somos co-criadores do mundo menor. E olha que interessante, nós somos trabalhadores de Cristo. E eu não preciso ser espírita, eu não preciso ser católico, eu não preciso ser protestante, eu não preciso ser ateu, eu não preciso ser à toa, budista, não faz diferença. Se eu faço o bem, eu mudo a psicosfera, independente da minha religião, independente do meu posicionamento político, independente do meu posicionamento filosófico. Não importa. Olha que interessante, não importa. Nós estamos mergulhados no fluido divino. E quando eu me ligo a ele, não importa que religião eu professo. Eu adoro professar o espiritismo. E faço questão que vocês também façam, porque isso me esclarece muita coisa. Mas isso não tem muita importância. Muitos espíritas também fazem coisas ruins, inclusive esse que vos falo.
Então, tem uma historinha, né, que é uma figurinha daquele piu-piu do Frajola, né? Ele diz assim: Senhor, hoje eu não fiz mal a ninguém, hoje eu não falei mal de ninguém, hoje eu não briguei com ninguém, eu acabei de acordar, vou precisar da sua ajuda agora. Que a gente possa fazer essa oração todos os dias, né? Eu acabei de acordar, vou precisar da sua ajuda nessa jornada. Que a gente possa olhar para o espelho e dizer assim: tá dando certo, eu estou me esforçando. Vamos tentar de novo. E quando alguma coisa ruim e difícil acontecer, a gente vai deitar e vai dizer assim: hoje foi difícil. Qual foi a lição de hoje? E isso tudo vai fazer com que a gente cresça. Guardem um momento para vocês. Guardem um momento para transcender isso tudo que a gente está vivendo agora, nessa velocidade que a vida está nos impondo. Essa vida social está nos impondo. Que Jesus nos alimente a alma, nos ilumine o caminho e possa esclarecer a nossa existência, de forma que a gente possa entender o porquê de cada acontecimento. E se não entender, tudo bem, que a gente possa tentar amanhã, mas que a gente levante do sofá, da dor, tire essa corrente que nos prende e que a gente possa se reerguer de tudo que a gente já passou, porque são lições que a gente não aprendeu. Né? Graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece. E hoje é de agradecimento, né? Que essa lição de hoje possa dar uma clareada mesmo na nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que, Senhor, eu acabei de acordar, eu vou precisar da sua ajuda agora. Eu vou precisar da sua ajuda no momento de dificuldade, porque são nesses momentos que eu perco todo o equilíbrio e todo o bem-estar. Eu vou precisar da sua ajuda no momento de felicidade. É porque é nesse momento que eu também perco todo o equilíbrio e eu ajo de forma irracional. Eu vou precisar da sua ajuda nos momentos em que eu estou ajudando, para que eu não possa ser soberbo, achando que sou melhor do que aquele que está sendo ajudado. Eu vou precisar da sua ajuda no momento que estou sendo ajudado, para eu não achar que sou pequeno demais, que sou inferior, e me sentir medíocre. Eu vou precisar da sua ajuda, Senhor, no momento de paz, para que eu não fique trancado no meu quarto, curtindo, para que eu possa ajudar e transmitir essa paz para essas pessoas. Eu vou precisar da sua ajuda, Senhor, no meu momento de dor, para que eu possa levantar e procurar alguém que possa dividir comigo esse. Que a tua paz, Senhor, possa nos envolver a todo instante e nos colocar em um patamar diferente daquele que às vezes costumamos nos colocar. Que a tua luz possa nos envolver hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.